Olá, curiosos! Cheguei mais, eu sou a Gabriela. E eu sou a Ana Paula. E esse é o primeiro vídeo da série Dialogando sobre o Mundo. A Ilha de Páscoa é com certeza um dos lugares mais conhecidos do mundo, principalmente se nós lembrarmos daquelas enormes estátuas chamadas de Maois que lá se encontram. O vídeo de hoje poderia estar facilmente na série de vídeos chamada Marcas do Tempo, até porque hoje nós iremos falar justamente dessas grandes estátuas, as Maois. Essas estátuas até hoje são um mistério da humanidade. E nesse vídeo a proposta é tentar ao máximo desvendar elas. Se você já se interessou pelo conteúdo, deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vamos pro vídeo. A Rapa Nui, em tradução Ilha Grande, mais conhecida como Ilha de Páscoa, é uma ilha pertencente ao Chile, só que na realidade ela fica bem distante, a mais de 3.000 quilômetros do Chile, ao sul do Oceano Pacífico. Se nós pegássemos o globo e desse uma girada, nós íamos perceber que a ilha realmente ela fica bem isolada e bem distante, e é considerado o território habitado mais isolado do mundo. Por isso, ela recebeu o apelido de Umbigo do Mundo. Estima-se que a ilha surgiu há mais de 3 milhões de anos, provinda de erupções de vulcões hoje inativos. Um fato interessante é que cada um desses vulcões fica em um ponto da ilha que tem um formato triangular. A ilha possui cerca de 160 km² e o seu nome, Ilha de Páscoa, foi porque foi achado no dia de Páscoa de 5 de abril de 1722. Pelo explorador neerlandês Jacob Roggeveen. Seus relatos afirmam que ao chegar na Ilha de Páscoa, ele encontrou alguns povos polinésios de pele clara e cabelo avermelhado que viviam em pequenas casas feitas de como. Porém, a sua história, principalmente no que diz respeito aos primórdios da sua habitação, continua sendo um mistério. O que se sabe é que a sua população original provavelmente foi totalmente dizimada antes mesmo do Jacob Roggeveen chegar à ilha. O termo Rapa Nui não é só um dos nomes da ilha, e sim também o nome de uma das populações que habitam a Ilha de Páscoa. Essa população desenvolveu seu próprio sistema de linguagem, denominado como Rongo-Rongo, e até hoje ela não foi traduzida com sucesso. Hoje a população da ilha já ultrapassa os 5.000 habitantes. A sua economia se baseia principalmente em agricultura e pesca, mas também o turismo acabou se tornando um grande aliado local. Porém, esse grande fluxo turístico também acaba trazendo problemas, principalmente no que a gente diz respeito ao lixo, a produção de lixo, que acaba gerando grandes impactos ambientais. Então, curiosos, quando vocês forem para algum lugar, seja uma praia, uma ilha, ou até mesmo na cidade de vocês, no dia a dia, sempre cuidem do lixo de vocês e façam o descarte correto, esperem chegar em casa, no hotel, enfim, porque isso causa um problema, isso prejudica o turismo. E é isso, né, gente? Você não faz mais que sua obrigação de cidadania. Vários mistérios cercam essa ilha, começando pelo seu formato triangular. Se você for parar para pensar, existem outros lugares do mundo que também tem muito mistério envolvido com o triângulo, sendo um deles o Triângulo das Bermudas, o Triângulo de Bento, as pirâmides do Egito formadas em pirâmides que são triangulares. E se vocês quiserem que a gente traga sobre esses assuntos aqui no canal, já comenta aqui embaixo. Outra questão também intrigante diz respeito aos primeiros habitantes, que, como já dissemos, não se sabe ao certo como é que eles desapareceram, nem mesmo como eles surgiram, mas estima-se que foi durante a expansão polinésia. Só que um dos maiores mistérios dessa ilha são as esculturas dos Moais, que estão distribuídas na ilha em mais de 900, também conhecida como as cabeças da Ilha de Páscoa. Os primeiros registros que se tem sobre essas enormes estátuas são justamente do explorador neerlandês, o Jacob, que escreve em seus diários de bordo. Essas estátuas de pedra nos deixaram atônitos, pois não compreendíamos como essas pessoas conseguiram erguer essas figuras de 30 pés de altura e largura proporcional. Após 52 anos, o capitão James Cook estava de passagem na Ilha de Páscoa e indo para uma ilha que eles acreditavam que existia, mas que depois descobriu que não existiam. Ele chegou a documentar um pouco sobre a Ilha de Páscoa, dizendo que
É difícil conceber de que modo que esses ilhéus, sem conhecer quaisquer forças mecânicas, conseguiram levantar tão estupendas figuras e depois colocar sobre elas grandes pedras cilíndricas. Ao todo, a ilha possui 887 esculturas de formas humanas espalhadas por toda ela, e essas esculturas são divididas em 3 tipos de moais. A primeira categoria dos moais são as que têm olhos e pálpebras entalhados, feitos de uma pedra muito porosa. Especula-se que as imagens dos moais que têm esses pucaus na cabeça, na verdade são penteados e não chapéus, porque seria como se fosse um nó no cabelo de uma cabeça masculina, representando o torso masculino, e pelo tamanho das orelhas também diferenciavam as classes. Seria, né? Tá bom, você seria de uma outra classe na sociedade. Pelo menos você ia ser rainha em algum lugar. Tirada do vulcão Punapau, ela era meio avermelhada e muito pesada. Algumas estátuas chegam a ficar a 20 km de distância de onde elas foram modeladas, e elas ficam voltadas para dentro da ilha, ou seja, o monumento ele fica de costas para o mar, e chegam a ser 250 estátuas de moais desse tipo. Muitas dessas estátuas ficavam do lado de monumentos funerários denominados como Ahu, e isso se deu à teoria de que esses monumentos eram para os ancestrais que guardavam a ilha. A segunda categoria de estátuas são as que ficam aos pés do Rano Haraku. São estátuas que possuem ricos desenhos e que são entalhadas com escrituras na língua Rongo-Rongo. Porém, diferente do primeiro tipo, elas não possuem nem pálpebras, nem mesmo o chapéu pucal. Como a língua dos Rapa Nui é muito parecida com os hieróglifos egípcios, e como a gente já disse antes, elas também não possuem uma tradução específica, fica muito difícil saber o que essas estátuas estavam realmente querendo dizer. A terceira categoria, e que também é uma das mais famosas, são as Tucuturi, que possui a peculiaridade de ter pernas, semelhante em posição e formato às artes pré-incaicas. Nessas, as estátuas estão apoiadas, sentadas na panturrilha delas, e apresentam genitálias fálicas, além dos braços estarem do lado assim do corpo. A maioria delas pesam de 1 a 27 toneladas. E o tamanho também é muito variado. Tem uma que tem 20 metros de altura, que é algo muito grande, só que a maioria tem entre 4,5 e 6 metros. Não é de hoje que os arqueólogos sabem que aquelas cabeças da Ilha de Páscoa, na verdade, têm um corpo. As primeiras escavações datam de 1914 e eles já sabiam que se tratavam de corpos inteiros. No entanto, o público se refere como as cabeças da Ilha de Páscoa justamente porque as que são mais famosas, as mais fotografadas, são aquelas que estão enterradas até o ombro, que ficam na montanha do vulcão do Rano Haraku. Porém, em 2012, fotos do projeto de escavação da Ilha de Páscoa começaram a circular na internet. E aí as pessoas descobriram, muitas, que não era só a cabeça, que existia um corpo e que ele era enorme. Outro fato interessante é justamente sobre a posição que estão direcionados os moais. A maioria deles estão de frente para a ilha e de costas para o mar, meio que no intuito de proteger a ilha. Porém, existem as estátuas que ficam em Ahu Akive, que diferente das demais, elas não estão apontando para dentro da ilha, e sim para o mar. Só que elas também ficam um pouco longe da costa. Acredita-se que esses 7 monumentos são em homenagem a 7 pessoas que foram explorar para encontrar a ilha de Rapa Nui, enquanto a população daquela ilha estava ameaçada de ser extinta. Todas essas esculturas, elas foram feitas com as rochas de apenas um vulcão, que é justamente o Rano Haraku. Só que, olhando a geografia da ilha, a gente vai perceber que o Rano Haraku está em uma posição específica, mais ou menos ali no centro da ilha. Só que existem moais que estão espalhados por toda a ilha e também a vários e vários quilômetros de distância. Então, como será que elas foram transportadas? Pesando de 1 a 27 toneladas, como será que elas foram transportadas até esses espaços? Essa é uma das grandes questões, é uma das grandes dúvidas e que gera também várias especulações sobre como teria feito esse transporte. Então, acontece que no vulcão Punapau era onde eles confeccionavam os pucaus, que são os adereços da cabeça, como a gente tinha dito.
que fica distante do Rano Haraku, que era onde eles confeccionavam os corpos dos moais. Então, eles tinham o trabalho de mover os corpos, ainda tinham que mover os adereços, e aí juntar isso tudo, e era muito pesado. E por conta de todo esse peso e de tudo que a gente falou em relação a como seriam transportados, existem várias teorias. Uma delas é que esses moais teriam sido transportados por forças alienígenas. Também existe um culto forte local de que as estátuas teriam se erguido e saído andando ou tinham levitado até o local onde elas estão hoje em dia. Mas, de qualquer forma, ainda é uma forte dúvida, inclusive no campo científico, de como é que essas estátuas foram transportadas para tão longe, a quilômetros de, como a gente falou, dos dois vulcões. Os cientistas, inclusive, já tentaram várias teorias, inclusive com toras. Se vocês pesquisarem um pouquinho, inclusive, a gente vai deixar também alguns links aqui embaixo de várias tentativas que eles fizeram, mas nenhuma até hoje conseguiu ser comprovada. Bom, sabemos que há várias dúvidas que ficaram em aberto em relação tanto aos moais, porque por mais que a gente tenha feito toda essa pesquisa, existem realmente dúvidas sobre como elas teriam chegado aos locais. A gente quer saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham, como é que vocês acham que elas chegaram até lá naquele lugar onde elas estão hoje em dia. Eu acredito que elas se levantaram e saíram andando. Comenta aqui embaixo. Podia ser alienígenas, porque o universo é muito grande pra você ser o alecrim dourado que tá sozinho como vida humana inteligente aqui. É a minha opinião. Deixa a minha opinião. Mas também a ilha tem um culto ao homem-pássaro, que é um culto que eles fazem por lá. Se vocês quiserem que a gente traga mais sobre isso, comentem aqui embaixo também. E é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo do Dialogando sobre o Mundo. Já comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, que por mais que isso possa parecer chato, isso ajuda muito pra quem tá na internet fazendo conteúdo. E se vocês gostaram, e se vocês querem saber mais também, comentem aqui o que vocês pensam que tem de novo. A gente sempre deixa as coisas na descrição. Inclusive, sigam a gente nas redes sociais para acompanhar. E Dialogando sobre o Mundo em terças alternadas, com o Bahia Cantos e Encantos e terça sim, terça não. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Oxi, o que foi? Você. Eu tava aí embaixo. 1, 2, 3. Peraí, mas deixa com a som. Ai, minha boca tá ferida. Dá risada. Eu sempre falo moais, mas é maois. Você começa a fazer essas palhaçadas. Não é moais, é maois. Por que eu escrevo moais? É maois. Maois ou naocas. Pesquisa aí se é maois ou é moais. Moai. Então são moais. Venha. Está na... É. Ai. Para com isso de meter o pé no negócio. Ela fica em um local... Ô, Gabriela. Ai, vai mal. Vai de novo. Vinha, a colabora. A gente tem que tentar. A bateria tá. Pelo explorador Jacob. Não sei falar o nome dele, tá dando agonia. Jacob. Pelo explorador neerlandês Jacob Roggeveen. Porém, sua história, principalmente em termos dos primórdios de sua habitação, é da continuação do mistério dos pesquisadores. Tá aqui já não ter dormido, vou ter que ficar jogando com vocês já na ilha. Eu falei. Tem 8 minutos, né? Vai, eu não tenho culpa, filho. Quem tá errando não sou eu, não. Ai, que essa porra. Você briga comigo como se eu tivesse culpa. Eu tô cansada de estar gravando esse negócio, eu não quero mais. Acabou o vídeo. Acabou, vai ficar aí. Eu quero ver quando... Tá bom aí, tá bom, tá ótimo. É só isso? É.
Aí vai dizer que tá ruim também. Aí vai Não, dizer que tá tá bom, bom. Gabi. Tá bom. Tchau.